Olá, minhas amigas e meus amigos. Estou aqui mais uma vez e hoje para falar desse tema super atual, que é justamente a agricultura 4.0. O que é, como funciona, vantagens e desafios e como fica a agricultura familiar diante desse cenário. Antes de começar, eu peço para você dar um like nesse vídeo e que também faça a inscrição no nosso canal, no canal AgroJuntos, um canal que tem como missão juntar e compartilhar conhecimentos com todos aqueles que, assim como eu, têm uma paixão pela agricultura. Então, vamos nessa. Bom, vamos fazer aqui uma cronologia para explicar o surgimento da agricultura 4.0. Primeiro, vale ressaltar que as mudanças na sociedade ocorrem em cadeia. Por exemplo, a Revolução Industrial provocou mudanças no campo. A indústria 4.0 faz, então, o surgimento da agricultura 4.0. Recordemos, primeiro tivemos a agricultura 1.0, onde o grande diferencial era a tração animal, que auxiliava e, consequentemente, tornava mais eficiente e mais produtiva as atividades no campo. Depois veio a agricultura 2.0, com grande diferencial as máquinas, o motor, né, as máquinas motorizadas, que consequentemente ampliou aí significativamente a produção e as áreas agrícolas de todo o mundo. Depois tivemos a agricultura 3.0, onde a ferramenta da vez aqui era o GPS, que auxiliava no georreferenciamento, auxiliava nos processos produtivos, nas aplicações de produtos, no uso da mecanização, dentre outros fatores. E agora surge o tema agricultura 4.0, também chamada de agricultura digital, agricultura conectada, agricultura inteligente, que tem como a grande ferramenta a internet, que visa conectar diferentes tecnologias e armazenar dados e disponibilizar para que o agricultor possa tomar decisões. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre essa tecnologia. Antes de falar especificamente da agricultura 4.0, como o diferencial dela é a internet, uma das molas propulsoras para que essa agricultura 4.0 acontecesse foi a chamada internet das coisas. Para isso, então, a gente vai aqui no conceito do que é a internet das coisas. Então, a internet das coisas é o modo como os objetos físicos estão conectados e se comunicando entre si e com o usuário através de sensores inteligentes e softwares que transmitem dados para uma rede. Vem mudando o modo como interagimos com o mundo e, principalmente, o modo como o mundo interage conosco, no trabalho, na escola, no dia a dia. Segundo a Gartner, estima-se que em 2020, 12 bilhões de dispositivos estejam conectados à internet das coisas, o que demonstra a importância de se refletir sobre esse processo. Há ainda uma expectativa, uma projeção que em 2025 teremos 30 bilhões de dispositivos conectados. Nós somos uma população em torno de 7 bilhões de habitantes, ou seja, teríamos 5 vezes mais dispositivos do que pessoas. E a internet das coisas atua em diferentes áreas. Dentre elas, destacamos aqui, por meio dessa plantinha, nessa figura, a presença na agricultura. E é disso que a gente vai falar, de que forma a própria internet das coisas contribuiu para a implementação dessa nova agricultura, da agricultura 4.0. Como definição, a agricultura 4.0 consiste em um conjunto de técnicas que emprega métodos computacionais de alto desempenho, rede de sensores, comunicação máquina para máquina, conectividade entre dispositivos móveis, computação em nuvem,
métodos e soluções analíticas para processar grande volume de dados e construir sistemas de suporte à tomada de decisão de manejo, de decisões de manejo. Engloba a agricultura e pecuária de precisão, a automação e a robótica agrícola, além de técnicas de big data e a internet das coisas. Nessa figura, por exemplo, ela retrata bem essa situação, em que nós temos aqui um técnico em campo conectado às informações do trator, que está também acoplado com diversos dispositivos, dentre eles sensores e também dispositivos que captam informações climáticas, e essas informações são transmitidas simultaneamente para escritórios onde gerentes tomam decisões sobre aplicação, sobre dosagem de produtos, sobre melhor tecnologia para atuar em um determinado setor. Nessa outra imagem, a gente vê aqui, através de um monitor, que foi feito um scanner da área e aqui, através de fotografias de alta resolução e trabalhadas, você tem, por exemplo, manchas que podem indicar ataque de pragas, que pode indicar deficiências nutricionais, dentre outras coisas. Ou seja, ele te mostra um padrão, como está a uniformidade de sua lavoura. E nesse sistema aqui, a gente tem um ambiente controlado, uma greenhouse, e nesse painel você tem diversas informações, como, por exemplo, umidade do solo, umidade relativa do ar, taxa de pegamento de plantas quando se trata de mudas, além de diversas outras questões. Então, portanto, você tem muitas ferramentas que auxiliam na tomada de decisões e, consequentemente, tornar o processo produtivo mais eficiente. Eu selecionei aqui algumas de que forma, né, essas tecnologias podem auxiliar o produtor no dia a dia. Então, nós já falamos através do gerenciamento da propriedade, diversos programas e as informações vão auxiliar nessa tomada de decisão. A internet também e as tecnologias diversas, a internet das coisas e as diversas tecnologias têm auxiliado no melhoramento genético através de codificação de genomas e da biotecnologia e diversas outras áreas que trabalham através da nanotecnologia, inclusive, no controle das máquinas, né? Máquinas controladas por dispositivos móveis, por exemplo, no manejo da água. Então, a gente sabe que a água é um recurso importantíssimo, a água demais é ruim, a água de menos também afeta a produção, portanto, ela precisa ser usada com bastante cautela e com bastante respeito ao meio ambiente, inclusive. Na utilização de insumos, os insumos em grandes quantidades reduzem a produtividade, além de ter um custo alto, tornando menos lucrativa a atividade econômica, a atividade agrícola, e além disso, insumos em excessos, na maioria deles, os insumos solúveis, por exemplo, são sais que podem estar contribuindo para a salinização do solo. Portanto, fazer a utilização de insumos na quantidade correta é de fundamental importância. Auxilia também no controle de pragas, visualizando onde especificamente as pragas estão atacando, dessa forma fazer as pulverizações ou aplicações de agrotóxicos localizadas e não generalizadas, dessa forma promovendo um menor efeito de toxicidade para as pessoas e para o ambiente. Auxilia também na colheita, onde mostra os pontos de maturidade, de maturação, a curva de maturação, também na pós-colheita, através da seleção e classificação, por meio de sensores, por exemplo. No marketing e comercialização, então, muito importante, as redes sociais, por exemplo, que faz parte desse pacote, auxilia muito nesse processo e são ferramentas importantíssimas nesse contexto. No rastreamento do produto, hoje as pessoas têm uma preocupação muito grande de saber como foi produzido, por quem foi produzido, se a pessoa tem uma responsabilidade social, ambiental no processo produtivo. Portanto, o rastreamento através da utilização de QR Codes nos produtos que te direciona a esses ambientes é um diferencial.
no processo produtivo e na viabilidade econômica da empresa, e ainda na segurança dos trabalhadores, uma vez que os trabalhadores que atuarão de forma remota estarão menos expostos aos intempéries do ambiente, como, por exemplo, a questão da insolação e a própria exposição aos agrotóxicos. Tudo isso, portanto, pode contribuir para mitigar os impactos ambientais. Nessa imagem, por exemplo, a gente tem, além de uma espiga de milho, temos diversas informações genéticas, informações de produtividade, informações nutricionais, e essas informações irão para um banco de dados, e esses bancos de dados servem de parâmetro tanto para esse cultivo quanto para os cultivos futuros. Trouxe também aqui alguns desafios, que são alguns impactos que a gente vê ainda que esse tipo de agricultura pode trazer e afetar principalmente aquela população da agricultura familiar, que são pessoas que estão em diversas camadas sociais que muitas vezes não têm acesso a essas tecnologias. Então eu coloco aqui, ó, um dos desafios é atingir a grande parte da população que ainda não tem acesso à internet e nem aos dispositivos. No início, como ela está no início, ainda tem um custo elevado e muitos locais ainda sem sinal da própria internet. Além de, juntando tudo isso, tem um outro problema, que é a dificuldade operacional destes sistemas por muitas pessoas que não tiveram oportunidade, então precisa se investir em treinamentos, por exemplo. E, além disso, tem um risco ainda, né, isso aqui vale tanto para as pequenas propriedades quanto para as grandes propriedades, que é um risco na segurança das informações. Então, essas informações que estão armazenadas em Big Data, elas estão sujeitas aí a ataques cibernéticos, né, de hackers, por exemplo. Mas o grande gargalo no momento é talvez universalizar o acesso a essas informações. Então é muito comum situações como essa aqui da imagem, onde várias regiões do país ainda ou falta internet ou essa internet é de baixa qualidade. Bom, vamos como reflexão, eu coloco o seguinte: a agricultura 4.0 é uma realidade, principalmente na produção de commodities. E com isso tem contribuído para tornar mais eficiente a produção, racionalizando o uso dos recursos naturais e mitigando os impactos ambientais. Já na agricultura familiar, a implementação dessas tecnologias ainda carece de investimentos por parte do poder público. Dessa forma, faz-se necessário a articulação de diversas organizações em busca da universalização do acesso e a estas inovações, como também para preservar os bons conhecimentos tradicionais. Enquanto que no agronegócio a agricultura 4.0 pode significar uma automação de diversos processos, substituindo pessoas por robôs, na agricultura familiar pode ser uma forma de tornar as atividades agrícolas mais atrativas para os jovens e dessa forma reduzir o êxodo rural. É assim que a gente espera. Muito obrigado. Agrojuntos. Nossa missão é juntar e compartilhar conhecimentos.